Olá a todos, o meu nome é Constância e sejam bem-vindos ao Ano da Mulher da Body Shop. Nestes vídeos vamos conversar sobre ser mulher, as nossas escolhas, os nossos desafios e, sobretudo, sobre aquilo que não devemos ter medo de falar. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Ano da Mulher da Body Shop. Hoje temos uma convidada muito especial, a Patrícia Lemos, que é educadora para a saúde menstrual e fertilidade. Queres-nos explicar um bocadinho o que é ser educadora para a saúde menstrual e fertilidade? Claro. Uma educadora para a saúde menstrual educa para o ciclo menstrual, ou seja, fornece informação factual, de base científica, com o objetivo de explicar ou instruir as mulheres como é que as dinâmicas de ciclo se processam. Qual é o objetivo disto? Por um lado, passar informação à qual, curiosamente, elas não têm acesso a maior parte da vida delas. Por outro lado, desmistificar uma série de questões que estão relacionadas ainda com mitos antigos menstruais e com ideias de sintomatologia que costuma estar associada aos ciclos ou aos períodos que têm que ser olhadas agora em 2019 com outros olhos, nomeadamente as TPMs e as dores menstruais e todas essas questões que temos muita ideia que são normais e típicas e que todas as mulheres que têm o período têm que passar por elas. E porquê que não são normais? Olha, o facto de serem comuns não significa que sejam normais. E no que diz respeito aqui às questões da saúde menstrual, nós temos muito que fazer esta diferença, que é a ideia de que ter TPM é normal, que ter dores menstruais é normal. Ter dores menstruais não é normal. O processo é que quando entras... O problema é que quando entras nestes processos de... Vamos assumir que todas estas coisas fazem parte do processo, deixamos de parte a possibilidade de poder chegar a diagnósticos de saúde atempados em situações como endometrioses ou esta ideia de que ter ciclos irregulares é típico e, portanto, toda a gente tem comigo também era assim, que eu era muito irregular, mas, regra geral, aquilo que nós temos que fazer é olhar para o ciclo, entender o que é que está na base dessa irregularidade e tentar contribuir ao nível da saúde da mulher no sentido de resolver essa irregularidade e não a escamoteá-la muitas das vezes como fazemos com a toma de contracepção hormonal, que acaba por não resolver. E mesmo com as TPMs? E mesmo com as TPMs a mesma coisa. Vamos só explicar porque as pessoas podem não saber o que é TPM. TPM é o temperamento... Uma tensão pré-menstrual. Tensão pré-menstrual? Ou seja, é que muitas vezes as pessoas dizem que é o temperamento pré-menstrual, uma coisa assim de género. Ou, como dizem no Brasil, tocou, perguntou, morreu. E que passa por um estado... Bem, tens um estado psicoemocional e um estado físico, não é? E tens 150 sintomas que estão mapeados, que vão desde o inchaço, inchaço abdominal, dores, desconforto, dor de cabeça e à parte toda da irritabilidade, da sensibilidade extrema, choro fácil e coisas do género. Aquilo que temos que entender é que quando o nosso ciclo menstrual está equilibrado, quando a parte hormonal está equilibrada, é possível reduzir muito esta sintomatologia ou fazê-la desaparecer. Dizer também que em relação à tensão pré-menstrual há uma série de estudos que já nos vão questionando se efetivamente se isto é uma realidade para todas as mulheres, se é uma realidade, por exemplo, em casais gay, por exemplo, se em países que não façam parte assim, do mundo industrializado ou ocidental e moderno, se a TPM efetivamente existe ou não. E, portanto, há uma série de questões que têm que ser respondidas. Para dizer também que existe uma outra coisa chamada transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma espécie de TPM exacerbada, portanto, vezes 10, que é um assunto sério ao nível da saúde mental e que, se normalizamos a tensão pré-menstrual, do género, isto é normal eu estar irritado, ou é normal eu sentir ansiedade, ou é normal eu gritar com toda a gente nesta altura, porque sou cíclica, não é? Isto de vez em quando acontece-me, acabamos por, mais uma vez, como a história das endometrioses com as dores menstruais, por deixar de parte a possibilidade de fazer um diagnóstico atempado para que as mulheres que efetivamente sofrem deste transtorno, e que se estima que seja até 5% da população total, possam ter um acompanhamento devido e melhor qualidade de vida, obviamente. E quais é que são os maiores desafios que tu encontras na tua ocupação numa sociedade em que ainda prevalece muito a medicina tradicional? Olha, essa é uma boa pergunta, porque
Muitas das vezes as pessoas acham que o maior obstáculo ao meu trabalho tem que ver com a medicina convencional ou a forma como a medicina se apresenta. E há bocadinho referia aqui a questão da pílula contraceptiva. E há quase como se fosse uma ligação de género, mas os médicos então é que estão a fazer com que seja difícil que as mulheres tenham acesso à informação. E não é bem isso que se verifica ou que se registra. Eu acho que tem mais que ver com a forma como as mulheres estão a olhar para o seu corpo e as perguntas que se fazem do que propriamente com uma questão relacionada com a medicina. Vamos ver. Há 100 anos atrás, em Portugal, tu tinhas mulheres que estavam praticamente grávidas o tempo todo útil das suas vidas, não é? Há 100 anos atrás, a esperança média de vida devia rondar os 40 e muitos ou 50 anos, as mulheres não viviam assim tanto tempo, e desde o momento que começavam a menstruar, engravidavam e tinham 6, 7, 8, 10 filhos, ou 11 filhos, como a minha avó. Em 1962, com a chegada da pílula contraceptiva, que é uma coisa maravilhosa que acontece na vida das mulheres, porque nos dá a opção, nos dá a escolha, nos dá a possibilidade de podermos gerir a nossa vida e a nossa capacidade reprodutora da forma que mais nos convém. E isso que nos permite a nós, que somos duas mulheres de gerações distintas, estarmos aqui hoje sem termos as crianças todas aqui espalhadas, não é? Por opção. Também as podíamos ter, não é? Mas por opção escolhemos. Tu ainda não tens bebês, eu tenho uma bebê crescida já, não é? Mas uma bebê crescida que já menstrua. Mas aquilo que acontece é que quando a pílula contraceptiva surge, temos que olhar para o contexto sociocultural, não é? Aquilo que as mulheres queriam era uma maior participação ao nível da sociedade e queriam deixar de ser olhadas como máquinas reprodutoras, não é? Então a pergunta era como é que eu deixo de ter tantos bebés? E aparece a contracepção hormonal. 60 anos passados, nós não podemos negar que este advento enorme faz ou nos permite coisas extraordinárias em termos de sociedade e do posicionamento ou reposicionamento da mulher em termos sociais, mas se calhar ao fim destes 60 anos nós precisamos de começar a fazer outras perguntas, que é: de que maneira é que eu posso ter mais saúde menstrual? Ou o que é isto da saúde menstrual? E que tu também trabalhas muito com médicos. Certo. E enfermeiros. O meu trabalho, eu não sou uma técnica de saúde. Eu trabalho no sentido de educar as mulheres para o ciclo. Muitas das vezes aquilo que nós conseguimos fazer é utilizar, através da monitorização do ciclo menstrual e dos indicadores de fertilidade, quase um trabalho de pré-diagnóstico de onde é que pode estar a dificuldade, se é uma falha ovulatória, se é uma segunda fase de ciclo que está encurtada, etc. Principalmente porque trabalho muito com população ou que está a sair da contracepção hormonal, porque decidiu por uma questão de estilo de vida ou porque quer ter um bebê, ou com mulheres que estão a tentar engravidar e que não conseguem. E aquilo que me deparo e que compreendo é que a maior parte das vezes elas não têm informação do lado delas, tirando a app que têm no smartphone e que lhes diz: estás a ovular a meio do ciclo, não está nada, não é? Sabemos lá. E a determinada altura estamos a transportar muito para a tecnologia para ela nos dar respostas, em vez de olharmos para o corpo. E tu estavas a dizer que a ovulação pode ser num período de X a X, que depende do corpo também da mulher, certo? Certo. Nada nos garante que a ovulação seja a meio do ciclo, e isso é daquelas coisas... lá está. E aqui, pegando na questão da medicina, ainda continua a haver alguns médicos que continuam a dizer às senhoras que elas ovulam a meio do ciclo, ou que a segunda fase do ciclo vai ter sempre 14 dias. E pode não ter. Pode não ter. E podemos não ovular a meio do ciclo. E, portanto, também temos que ser cuidadosas quando fazemos a utilização das apps, principalmente miúdas da tua idade que estão um bocadinho a fazer aquelas opções do: não, eu vou deixar a contracepção hormonal agora porque isto não é uma cena fixe para mim, e a determinada altura fazem download de uma app e ficam só a gerir-se, não é, pela app. A app diz que eu estou... A quantidade de gravidezes indesejadas que eu acompanho, porque a app mas a app disse, eu engravidei, tem uma piada, não é? Que é aquela coisa do: eu engravidei por acidente. Hoje em dia os acidentes são sobretudo tecnológicos, já viste? Certo. E a determinada altura, ou seja, eu acho que quando as mulheres começarem a fazer-se outras perguntas, inevitavelmente a medicina também, ou os médicos, sim, que são também pessoas, não é? Vão começar a dar, ou a precisar de dar outro tipo de respostas. E, portanto, não tem tanto que ver com a questão dos médicos, tem que ver... Nós trabalhamos com eles e eles... Trabalhamos, eu quando trabalho com as mulheres, depois do pré-diagnóstico, nós precisamos, obviamente, dos médicos e precisamos dos profissionais de saúde. Agora, precisamos é que as mulheres comecem a ganhar uma consciência de corpo diferente. E para sobre ganhar consciência de corpo, pensas que as escolas deviam tomar outras medidas na educação para a saúde menstrual e fertilidade?
sem dúvida. Se nós quisermos acreditar que a escola é um espaço de partilha, de comunhão, de experiências e de crescimento entre pares, não é? Repara, o que é que tu aprendeste sobre o ciclo menstrual na escola? Quase nada. Certo. Infelizmente. E muitas das coisas que se aprende sobre o ciclo menstrual estão diretamente relacionadas com o ciclo reprodutor, que é, depois as mulheres têm o ciclo menstrual que é para ter bebés, certo? Agora, estas miúdas que passam pelo processo de puberdade e adolescência na escola e no liceu, elas vão menstruar essencialmente na escola e o maior medo que uma adolescente tem é de se sujar. Sim. Ou seja, quando dizem, mas isso já não há tabu menstrual, ou o estigma já está, não é? Já não existe. Claro que existe. Claro que existe e que está presente e que tu continuas a ter miúdas adolescentes ao dia de hoje a falarem do período assim. Então, a desconstrução, o trabalho de educação menstrual tem que começar por aí. E o papel das escolas tem que englobar toda a gente, rapazes incluídos. E que mudanças é que tu farias? Por falar em escolas, outra vez, que mudanças é que tu achas que as escolas deveriam fazer nisto de educar para a menstruação? Olha, entendendo a forma como os adolescentes se comportam e se movimentam, não é? Em grupo e com alguma dificuldade às vezes de contacto visual direto, se calhar fazia sentido fazer tipo jornadas ou encontros com grupos de jovens e com convidados e com pessoas que possam ir lá, incluindo a questão da saúde menstrual que passa. Olha, é normal às vezes as raparigas durante o primeiro ou do segundo ano poderem ter um escape, um sangramento que sai, e isso não é obrigatoriamente, não faz delas nem pessoas menos asseadas ou pessoas pouco cuidadosas, porque é normal e acontece. Por outro lado, nestas jornadas incluir a parte toda da educação sexual, que sabemos que em Portugal, enfim, deixa um bocadinho a desejar. São temas ainda muito tabu em Portugal, é muito estranho, mas as escolas ainda não ensinam este género de coisas. Porque está também posto em cima dos professores este peso, não é? Os professores também são pessoas, muitas das vezes, eles próprios com questões em relação ao seu próprio corpo, à sua própria sexualidade, não é? Portanto, acho que é preciso redefinir aqui uma série de coisas. E acho que esta ideia das jornadas, onde possamos incluir tudo, estes debates, quais são as dúvidas que eles têm, se os rapazes fazem ideia de onde é que vem a menstruação, para que é que serve, certo, não é? Muitas das vezes acham que vem tudo também do mesmo sítio, ou que cheira mal, ou que cheira mal, que cheira mal. E, portanto, desmistificar um bocadinho isso, para permitir também que estas crianças, ou que estes adolescentes, possam descobrir o corpo e o sexo de uma forma natural, saudável. E por falar nestas coisas também, achas que as mulheres conhecem o seu corpo e que compreendem e conhecem as mudanças que vão acontecendo ao longo dos seus ciclos? Há bocado estávamos a falar da questão das dores menstruais. E tu estavas a explicar o que é que são as dores menstruais e como é que acontecem. Eu achei isso bastante interessante porque acho que é uma coisa que a maioria das mulheres não conhece. Certo. Então, a dor menstrual forte e incapacitante, que irradia para as pernas, que deixa as mulheres prostradas ou incapazes de manter a vida cotidiana normal, não é uma coisa normal e tem que ser vista e tem que ser endereçada e tem que se fazer uma queixa ao médico e tentar perceber ou despistar de onde é que isso vem. Agora, a cólica menstrual, que regra geral acontece ou no dia antes de vir a menstruação ou no dia de maior fluxo, é uma espécie de desconforto ou de moinha que tu tens e que algumas mulheres sentem ou na zona da barriga ou outras que sentem na zona das costas ou dos rins, não é? Dói-me os rins. E essa dor de rins, muitas das vezes, que era isso que falávamos, acontece porque o útero não está fixo, ele é móvel, se nós saltarmos ele salta um bocadinho connosco e ele está preso por ligamentos. Então, o facto de ele estar pesado com o endométrio, que depois, quando sai, dá origem à menstruação, faz com que ele, numa situação normal, preso pelos ligamentos, incline para a frente, faz este enxacezinho na barriga, mas é o estiramento dos ligamentos que faz com que esta dor reflexa acabe por se verificar na zona das costas. E, por exemplo, muitas raparigas não fazem ideia disso, não é? Ou seja, que se o útero está aqui, porque é que me está a doer nos rins? É super estranho. Não é? E tem que ver. E de certeza que existem outras coisas, outros factos científicos também que as pessoas não compreendem. Certo. E isto é bastante chocante, que é uma coisa que é o nosso corpo, não é? Como é que as pessoas não compreendem estas coisas? Sabes de mais alguma? Tens mais alguma que queiras partilhar connosco? Sei lá, há uma série delas, por exemplo, há mulheres que acham... também há aqui um problema em Portugal que nós chamamos menstruação a todo o sangue que sai da vagina. Sim.
Pronto. E o sangue que sai da vagina, por exemplo, quando estás a tomar contracepção hormonal, seja com o anel ou seja com a pílula, por exemplo, não é uma menstruação, é uma hemorragia de privação. Tu não ovulas quando estás na contracepção hormonal. E muitas das vezes eu tenho mulheres que me dizem agora parei a pílula e tipo, não tenho período, mas eu sempre tive período, eu sempre fui super certinha. A ideia dos 28 dias, por exemplo... Certinha por estás a tomar a pílula, não é? Certo, portanto estás a tomar a pílula e tens uma hemorragia de privação. Quando paras a pílula, vem aquele sangue. Mas eu tomo uma pílula contínua e tenho sangue também, porque os últimos 7, por exemplo, isso é uma das coisas que a maior parte das mulheres não sabe, quando tomas a pílula contínua, ou seja, quando terminas uma caixa, depois começas outra, os últimos 7 comprimidos são placebo, são feitos de açúcar, não têm sequer dose hormonal. Sim, portanto, se lerem a bula, e às tantas eu costumo dizer às vezes que mais do que este trabalho todo, eu faço quase um trabalho de defesa do consumidor, que é para fazeres boas escolhas em relação à tua saúde ginecológica, reprodutiva e menstrual, tu tens claramente que ter informação do teu lado. Ler bulas, perceber como é que o ciclo menstrual funciona e essas coisas todas. Olha, e 3 dicas que nos possas dar e aos nossos ouvintes para que compreendam mais a sua saúde menstrual e sobre a fertilidade. Ok. Tu já disseste agora uma, que é ler as bulas. Ler informação. As bulas, informação, sim. Informação fidedigna e séria e de base científica. Hoje em dia tens imenso acesso a artigos científicos na internet, basta pesquisar um bocadinho, está lá tudo. Certo. Então, para já perceber que quando estás a tomar contracepção hormonal, não tens ciclo menstrual. O ciclo menstrual está interrompido. E isto é uma coisa que é importante. Depois perceber que o teu estilo de vida, a forma como tu te alimentas, como dormes, o nível de stress ao qual estás exposta, influencia diretamente a expressão hormonal e a forma como os teus ciclos se manifestam. Depois perceber que do mais importante, há muito esta coisa agora de que a pílula faz mal. A pílula tem contraindicações, como toda a medicação. Agora, aquilo que eu tenho que perceber... E há pessoas que pode fazer bem. Certo. Aquilo que eu tenho que perceber é, nesta fase da minha vida, estou pronta ou estou disponível para me preocupar com os meus ciclos menstruais irregulares e com a alimentação que tenho que fazer, com as correções que tenho que fazer, ou neste momento isto não pode ser uma prioridade para mim e eu vou optar por ter a toma da contracepção hormonal como uma mais-valia porque não tenho que me preocupar, porque estou numa relação de longa duração, monogâmica, etc. Então, entender que, das 3 dicas que me pedias, estilo de vida é importante para o bom funcionamento hormonal, perceber o que é que estás a tomar e o que é que acontece no teu corpo com as escolhas que fazes e, sobretudo, proteger-te de doenças sexualmente transmissíveis, porque elas podem ter um impacto no médio e longo prazo naquilo que é a tua fertilidade e ainda que hoje penses que não queres ter bebés, não sabes lá à frente se, entretanto, vais querer mudar de ideias ou não e, sobretudo, proteger-te hoje e estar atenta a tudo aquilo que são situações fora da tua norma e procurares ajuda. Patrícia, muito obrigada por todas as dicas que nos deste. A Body Shop envia-te um miminho. Que bom! Para agradecer. Obrigada. Obrigada por estar. Mesmo muito obrigada por nos teres dado dicas tão úteis. Obrigada eu, Constança. Obrigada por nos terem acompanhado. Qualquer dúvida podem deixar na caixa de comentários em baixo. E até uma próxima.